Bom dia, queridos. Vamos então a mais um domingo de louvor, de adoração. E eu hoje e no próximo domingo, porque a mensagem de hoje vai ser dividida em duas partes, primeira parte e segunda parte, eu quero dar uma interrupção pequena na exposição do livro de Romanos e atendendo a vários pedidos e a um problema enorme da dificuldade que tem o povo de Deus de entender o quarto mandamento, a guarda do dia do Senhor, do domingo. Então, vai aí um título para que você guarde melhor. A mutilação do decálogo no dia do Senhor. Parte 1. A mutilação. Quando a gente mutila o dia do Senhor, que é o domingo, não obedecendo a ordem dele, que é de guardar o domingo. A passagem base será Êxodo 20, do versículo 8 ao versículo 11. Êxodo 20, do versículo 8 ao versículo 11. Eu vou fazer então a leitura usando a versão da NVI e você acompanha na sua versão. Versículo 8. Lembra-te do dia do sábado para santificá-lo. Trabalharás 6 dias e neles farás todos os teus trabalhos. Mas o 7º dia é o sábado dedicado ao Senhor teu Deus. Nesse dia não farás trabalho algum, nem tu, nem teus filhos ou filhas, nem teus servos ou servas, nem teus animais, nem os estrangeiros que moram em tuas cidades. Pois em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles existe. Mas no 7º dia descansou. Portanto, o Senhor abençoou o 7º dia e o santificou. Vamos então para a exposição do texto, mas fazendo algumas considerações. Por que a necessidade de falarmos isso? Porque um número enorme de cristãos, de crentes, de protestantes, não guardam o domingo, não sabem exatamente o que é a guarda do domingo e, quando expostos à verdade, se negam a fazer isso. Isso já aconteceu no século XVI, XVII e hoje a Europa, que foi berço de mandar missionários para o mundo inteiro, jaz praticamente no maligno, longe de Deus. Então, a primeira consideração que eu quero fazer é que o dia do descanso é uma estrutura da criação feita por Deus. Exatamente por isso vemos aqui um princípio que não pode ser mudado. Deus não pode mudar esse princípio porque é uma estrutura que Ele mesmo criou. Um dia em cada 7 será para descanso. Então, 7 dias, Deus tira um e ordena que guardemos o dia para Ele. Porém, Deus é o dono da lei, pode andar sobre ela. Como assim, pastor? Deixa eu dar um exemplo. Uma pessoa precisa correr 108 km por hora para não afundar sobre a água. Se ela conseguisse correr 108 km por hora, ela conseguiria correr sobre a água do mar, do rio e não afundaria. Isso sem levar em conta velocidade / estrutura física. O Usain Bolt, um corredor jamaicano, correu nos nossos dias, é contemporâneo nosso, 37,8 km. Ele precisaria do triplo, que é a velocidade aproximada de um guepardo. Ele precisaria do triplo para poder atingir, passar um pouquinho dos 108 e correr sobre as águas. Bem, Jesus andou sobre as águas numa velocidade mínima, estava caminhando e não afundou. Por quê? Porque Jesus é Deus, e Deus é o dono da lei e pode andar sobre ela. Deus pode andar sobre a lei, mexer com a lei. Deus trabalha sobre a lei. É bom a gente entender e lembrar disso. Jesus apenas andou e conseguiu. Por quê? Porque Ele é soberano. E isso mexe com muitas vezes com muitos de nós, porque incomoda lembrar que temos um ser superior a nós que nos criou e que domina a nossa vida. E eu digo, graças a Deus, Deus domina. Porque sem o domínio dele, afundaríamos, deixaríamos de existir, ou melhor, nem existiríamos, porquanto foi Deus quem nos criou. Deus criou toda a raça humana, até os que ainda vão nascer, que para ele já existem. Mas Deus não tem toda a raça humana como filhos. Filhos somente aqueles que ele adota, daqueles que ele salva na eternidade. E não quando o pastor faz um apelo
movido por um som agradável do grupo de louvor na igreja. E, se duvidar, com algumas mulheres, irmãzinhas piedosas, até chorando. Vamos lá então. Nós guardamos o domingo não por causa do imperador Constantino. O imperador Constantino, por volta do século IV, mais ou menos, no ano 364 depois de Cristo, e eu vou sempre frisar daqui para diante, DC a CDC, que infelizmente o Estado de São Paulo, o governo do Estado de São Paulo, oficializou não se usar mais nas escolas a terminologia ACDC, porque lembra antes de Cristo e depois de Cristo, e Cristo é uma menção religiosa e eles querem distância de religiosidade. O aperto está acontecendo. Estamos começando a viver uma perseguição que vai ser global. Prepare-se para isso, que nós estamos na última folha da história e ela já está sendo desfolhada. Pois bem, nós não guardamos o domingo porque Constantino, imperador católico, o governo dele estava sucumbindo e ele, para agradar uma inclinação cultica da época, trouxe o domingo. Ou por alegação, porque a palavra domingo em inglês, Sunday, dia do sol, né, reverencia-se o sol. Deixa eu dizer uma coisa para você. O sábado, a tradução significa descanso, mas cuidado, em algumas idiomatias, sábado é dia de Saturno. Em inglês, Saturday, dia de Saturno. Então não vá por essa linha porque não tem nada a ver com a Bíblia. Pois bem, por que guardamos o domingo? Eu estou só preambulando que nós vamos fazer isso com muita profundidade. Guardamos o domingo porque Jesus ressuscita no domingo e não no sábado. Jesus morre na sexta e não na quinta. E o apóstolo Paulo e Pedro fazem culto já na igreja primitiva, DC, depois de Cristo, no domingo. Nós vamos ver essas passagens aqui, na exposição de hoje e do próximo domingo. Então, a desobediência ao decálogo, uma palavra tão bonita, decálogo são os 10 mandamentos. Ordenanças não são para ser descumpridas, são para serem cumpridas por toda a vida. A lei, praticamente, dos países do mundo, principalmente os países ocidentais, é baseada na lei da Bíblia, no decálogo. Veja, a desobediência do decálogo cresceu tanto que no final do século XVI, e quando desobedecemos, somos levados à morte espiritual e até física. Olha o que acontece no final do século XVI, narrado por J.I. Parker. Era costume dos ingleses, depois de terminado o culto da igreja, eu vou ler a transcrição de Parker. Era costume dos ingleses, depois de terminado o culto na igreja, passar o resto do domingo frequentando peças teatrais obscenas. Jogos, incluindo esse jogo dominó, ping-pong, bebidas alcoólicas, tem crente defendendo bebida alcoólica, festas e comemorações, ou então fumando cachimbo, dançando, jogando dados, jogando baralho. Tem crente, eu participei de um retiro na igreja onde eu nasci espiritualmente, que um grupo estava numa mesa jogando baralho e eu falei contra, primeiro por causa do significado do baralho, que é uma afronta ao Deus Trino, o significado das cartas, e depois porque era no domingo e ainda ouvi o que não gostei de ouvir, né? Baralho, boliche, tênis, distraindo e atiçando cães contra ursos acorrentados, brigas de galo, minha, né? Falcoaria, não temos no Brasil, falcões, mas tem na Europa, caçadas e coisas semelhantes. Ou então, frequentando feiras e mercados. Vamos ao mercado, comprar alguma coisa no domingo. Ou indo a partidas de futebol. Tem pastores que saem do Maracanã, aqui no Rio de Janeiro, ou no seu estado, ou no seu país, correm para o púlpito, jogam uma toga sobre a roupa, e a roupa é a camisa, o clube que ele gosta, que ele torce. Ou indo a partida de futebol e outros passatempos diabólicos. Essa descrição foi feita por J.I. Parker, não foi feita por mim. Eu estou lendo o que Parker combateu. Teólogo, um pastor, um teólogo canadense, calvinista, falecido em 2020, portanto contemporâneo da maioria de nós ainda vivos.
Infelizmente, Parker combateu, mas isso caiu no esquecimento. Os puritanos, então, por causa desse ambiente de pastores e igrejas que não guardavam o domingo, pastor, eu pensei que guardar o domingo era só ir à igreja. Não! Guardar o domingo é ir à igreja e permanecer o dia todo fazendo coisas para Deus. Os puritanos, então, e aí, eu não vou a fundo nisso, mas deixa eu explicar por que puritanos. Foram um grupo de homens que, quando John Knox volta de Genebra, influenciado pelo pastor teólogo Calvino, Knox, Farel, Beza e tantos outros, beberam da reforma, viram que a Europa estava mergulhada num pecado sem igual, voltaram para a Inglaterra, para o Reino Unido, para a Escócia, e exigiram da rainha, ninguém menos do que a rainha, uma vida mais pura, cânticos na igreja puros, um culto puro, tanta pureza, começaram a receber o nome de puritanos. Eles queriam ser puros, eles não queriam pecar, eles queriam viver parecido ou igual àquela luta constante de Paulo narrada em Romanos 7. O bem que eu quero fazer, se não faço, e o mal que eu não quero fazer, este eu faço. Porque Paulo mirava lá na frente e no final do dia, provavelmente, a perfeição não conseguia. Então Paulo se esmurrava, ilustrativamente, se descontentava com ele mesmo porque ele não queria mais pecar. Quando você quer uma vida de santidade, que é o período que vivemos, Deus está nos santificando, nós começamos a ser apelidados de puritanos. Então, eu assumo a palavra de que nós somos neopuritanos e neo-reformadores, porque neo vem do latim novo. Ora, eu não volto para o século XVI. Não queremos imitar os puritanos do século XVII, os reformadores do XVI, a moda de viver do século XVIII. Não! Queremos viver hoje uma vida pura, mas imitando o apóstolo Paulo, não nas vestimentas, não na cultura judaica, e sim no modo vivente de ser do culto a Deus. Paulo disse: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Portanto, os puritanos criaram o domingo cristão inglês, dia de trégua, tanto nos negócios como nas recreações. Não vamos trabalhar e não vamos nos recrear. Somente adoração. Você prega isso hoje em igrejas basilares, igrejas históricas, igrejas pentecostais, neopentecostais e comunidades, você vai ver que talvez 1 ou 2 em cada 10 não fazem mais isso. E nem querem, são contra. O companheirismo, visitação e as boas obras, cuidar de pessoas que precisam. Você deve fazer isso todos os dias, mas no domingo é especial para Deus. E eu já vou explicar também hoje e no próximo domingo por que domingo e não sábado. Isso nunca foi aceito de modo geral pelos protestantes do continente europeu. E hoje você vai na Europa, a Europa está mergulhada em pecado. Richard Baxter, outro reformador, outro puritano, registrou o seguinte: a Inglaterra tem sido uma felizarda quanto a esse aspecto da reforma. A Inglaterra foi abençoada. A reforma entrou pela Inglaterra, mas saiu da Inglaterra, infelizmente. E infelizmente a obediência ao decálogo, no caso o 4º mandamento, cresceu. E a Inglaterra, na sua maioria, vive hoje, aliás, a desobediência cresceu e a Inglaterra vive hoje, na sua grande maioria, longe do Senhor Jesus. Portanto, vou repetir o título da mensagem. A mutilação, quando você mutila, corta o decálogo, os 10 mandamentos, tirando, no caso, vou me deter ao 4º mandamento, que é a guarda do dia do Senhor. O sábado, o Shabá, descanso. A tradução não é sábado, e sim, a tradução é descanso do dia do Senhor. Então, eu vou me ater de novo na passagem de Êxodo 20, 8 a 11. Mantenha sua Bíblia aberta aí. Lembra-te, não te esqueças do dia de sábado para o santificá-lo. Você não pode esquecer. Versículo 9. Trabalharás 6 dias. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, trabalharás 6 dias, e neles farás todos os teus trabalhos. Eu só trabalho 2 dias na semana. Ótimo! Mas o dia do Senhor, o dia do descanso, é guardado. No Antigo Testamento, o dia de descanso era o sábado, o dia do Senhor.
no Novo Testamento, e eu vou mostrar isso biblicamente falando, é o domingo. E não tem nada a ver com o segmento católico romano, nem com Constantino, imperador católico. Versículo 10. Mas o sétimo dia é o sábado. Então você pode, no original, ler assim: mas o sétimo dia é o descanso dedicado ao Senhor teu Deus. Novamente, descanso é sábado, sábado é descanso. É que nós temos a ideia de sábado, na nossa idiomatia e na nossa origem lusitana, como uma outra coisa que não é o que a Bíblia está falando. Então vamos nos transportar ao contexto bíblico. Dia de descanso, dia do Senhor teu Deus. Nesse dia não farás trabalho algum. Algum. E por favor, mas Jesus disse que se teu boi cair no dia do Senhor, sim, é claro, você está na igreja e alguém passa mal, você vai levar a família no hospital. Eu estou dizendo como opção. Você ir no culto de manhã e à tarde você ligar a televisão para ver o Faustão, um programa demagogo, completamente com demagogia contra a palavra de Deus, ou você ver uma partida de futebol na televisão, ou ir ao estádio. Você não está guardando o domingo. Descanse o corpo, durma, deite e leia a Bíblia, ore, visite, busque a Deus. É o dia do Senhor. Nem tu, nem teus filhos ou filhas, Deus abrange, nem tu, nem teus filhos ou filhas, já está incluída a esposa, nem teus servos ou servas, nem teus animais. O animal não podia trabalhar. Eu não vou trabalhar, mas vou botar o boi e a vaca para arar. Não pode. Nem os estrangeiros que moram nas tuas cidades. Era estrangeiro, morava no meio do povo de Deus, não podia trabalhar também. Porque a lei de Deus é para todos aqueles que Deus elegeu. E há leis que são para toda a criação de Deus. Porque a criação prega sobre a existência de Deus. Isso é inato, existente no ser humano. Ainda que ele nunca tenha ouvido falar de Deus, ele sabe que existe um ser superior a ele. E que exige obediência. E que ordena obediência. Versículo 11. Pois em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra. Os céus, há vários céus, e não vamos entrar nessa questão hoje. O mar e tudo que neles existe. Terra, céu, mar. Mas no 7º dia descansou. Eu vou usar um termo, né? Sabadou. É muito comum. Chegou sexta, sextou. Que bom, sextou. A maioria diz que bom, estou livre, vou para o chope, para a cerveja, para a bagunça, porque agora o fim de semana é voltado para o meu corpo, para satisfazer o que eu quero. E tem cristão embarcando nessa. Portanto, o Senhor abençoou o 7º dia e o santificou. Sabe o que é santificar? Tornar puro, separado, exclusivo para Deus. Como é que eu pego um dia exclusivo para Deus e uso para mim se Ele me deu 6 e exige só um para Ele? Vai ser uma dificuldade muito grande. Claro que isso não vai acontecer. Na eternidade, as pessoas que defendem fazer coisas também no domingo, viverem na eternidade, porque na eternidade, toda a nossa vida, todos os dias, se bem que não sabemos se dias vai ser como agora, mas todo o período de tempo, para todos sempre, será exclusivo para Deus, nunca para o ser humano. Como é que você viverá? Uma observação aqui. Deixa eu avançar aqui o que eu escrevi para me auxiliar. Aqui em Êxodo 20, Deus liga este mandamento, o 4º mandamento que eu acabei de ler, que são esses 4 versículos, do 8 ao 11, é o 4º mandamento. Eles prefazem o 4º mandamento. Não bulir e não deixar de guardar o dia do Senhor, que é o dia de descanso. No Antigo Testamento, o sábado. O 4º mandamento liga, Êxodo 20, liga este mandamento com a criação. Veja, lemos que Deus criou os céus, a terra, todos os seres do mar, da terra. Deus criou. 6 dias Deus trabalhou e no 7º Deus descansou. É o Shabá. Deus sabadou. Deus descansou. Viu o pastor falando em sábado? Não, meu irmão. Sábado, a tradução é descansou. É o dia do Senhor, dia de descanso. Uma outra observação. Em Êxodo 20, o mandamento tem relação com a criação. Está relacionado. E a Bíblia, desde o Gênesis 1 até o Apocalipse 22, no último versículo, ela é uma narrativa que vai crescendo para cumprir todo o propósito de Deus.
Para Deus tudo isso já foi cumprido. Nós vivemos o tic-tac do relógio. As coisas estão acontecendo. Para Deus não existe passado e presente e futuro. Tudo é presente. Então, para Deus já aconteceu. Porém, em Deuteronômio 5, 12 a 15, uma outra passagem que eu vou evocar aqui para auxiliar-nos, o mandamento tem relação com a redenção. Então, Êxodo, e qualquer pessoa que fizer esse estudo vai se deparar com essa realidade se você fizer um estudo minucioso, cuidadoso, exegético, vendo a raiz da palavra, pesquisando grego e hebraico, você vai chegar a essa conclusão. Não tem outra. Primeiro, relação com a criação. Segundo, relação com a redenção, ação redentiva. Então, vamos ver Deuteronômio 5, 12 a 15. Ele começa com a narrativa dos mandamentos. Guardarás o dia de sábado a fim de santificá-lo. Guardarás o dia de descanso a fim de santificá-lo. Conforme o Senhor teu Deus te ordenou. Trabalharás 6 dias e neles farás todos os teus trabalhos. Olha aí, Deus deixando bem claro a excetuação de um único dia, para a exclusividade dele. Mas o 7º dia é um sábado para o Senhor, é um descanso para o Senhor. Não está preso aqui uma nomenclatura nominativa, quarta, o sábado, a terça, o domingo, mas sim um dia de descanso para o Senhor. E nós vamos entender por que guardamos hoje o domingo, o first day, primeiro dia da semana. Nesse dia não farás trabalho algum, nem tu, nem teu filho ou filha, nem teu servo ou serva. Moisés aqui repete o que foi dito no Decálogo em Êxodo 20, quando Deus entrega as tábuas, a primeira tábua e a segunda, para o povo. Nem teu servo, nem tua serva, nem teu boi, teu jumento ou qualquer dos teus animais, nem o estrangeiro que tiver na tua propriedade, para que o teu servo e a tua serva descansem como tu. Olha a exigência de Deus. Eu tenho uma empregada, um empregado, né? E eu não estou falando de termo pejorativo. Você pagou salário? É um empregado. Por que quando trabalhamos fora somos empregados? E quando a senhora carinhosa vem trabalhar na nossa casa, e eu não tenho empregada, não podemos chamar de empregada porque é um termo pejorativo. É empregado, é assalariado, é empregado. A gente cria coisas que não existem na terminologia. Portanto, lembra-te de que fostes escravo no Egito e que o Senhor teu Deus, te tirou, resgatou, redenção, resgatou de lá com mão poderosa e com braço forte. Uma linguagem figurativa, porque Deus não tem mão nem braço, não tem coração, porque Deus não tem corpo, Deus é espiritual. Do Deus Trino, 3 em 1 e 1 em 3, só Jesus tem forma corpórea e continua sendo Deus. O estrangeiro, Por isso o Senhor teu Deus te ordenou que guardes o dia de descanso. Redenção. Então, Êxodo 20, o mandamento em relação com a criação. Deuteronômio 5, 12 a 15, tem relação com a redenção. Olha aí a gente caminhando. Criação, agora redenção. E aí vamos ver a última. O mandamento tem relação com a ressurreição de Cristo. Porque é uma progressão de fatos, vão acontecendo. Nós estamos caminhando para a consumação dos séculos. A segunda vinda de Cristo. Então, a Bíblia está se cumprindo. O livro mais lido, mais vendido, mais comercializado e mais perseguido e criticado em todo o mundo. Vejamos. Então, a passagem é Hebreus 4, de 1 a 10. Hebreus 4, de 1 a 10. Abra aí a sua Bíblia, eu vou esperar alguns instantes para que você ache a passagem. Hebreus 4, de 1 a 10. Visto que nos foi deixada a promessa de entrarmos no descanso de Deus. Qual é o descanso de Deus? A vida eterna. O período eterno com Ele. Temamos que algum de vocês pense que tenha falhado. Versículo 2. Pois as boas obras foram pregadas também a nós. Quem somos nós? Os gentios.
tanto quanto a eles, o povo de Israel. Mas a mensagem que eles ouviram de nada lhes valeu, pois não foi acompanhada da fé por aqueles que ouviram. Vamos reportar a saída do Egito. Segundo Adalto Lourenço, um estudioso protestante, reformado, cientista, e pouca gente sabe disso, brasileiro, calcula aproximadamente 1,5 milhão, um pouco mais de pessoas que saíram do Egito. Quantos entraram na Terra Prometida, no descanso de Deus, na Terra Prometida naquela época? Josué e Caleb. Todo mundo ali foi perdido espiritualmente? Eu não sei. Mas muitos ali não alcançaram a vida eterna. Alcançaram porque Deus nunca os salvou. Deus os chama para tirar eles do Egito. Ação redentiva, livrá-los da escravidão. Mas eles não são escolhidos. Ok. Versículo 3. Nós, os que cremos, é que entramos naquele descanso. Agora não é na terra prometida, é na vida eterna. Assim jurei na minha ira, jamais entrarão no meu descanso, embora as suas obras estivessem concluídas desde a criação do mundo. Deus nos salvou antes da criação do mundo. Para nós vivemos o tic-tac do relógio. As coisas vão acontecendo cronologicamente. Versículo 4. Pois em certo lugar ele falou sobre o sétimo dia, nestas palavras. No sétimo dia, Deus descansou de toda a obra que realizara. Deus descansa e eu vou trabalhar. E de novo, na passagem citada há pouco diz, jamais entrarão no meu descanso. Entretanto, resta entrarem alguns naquele descanso. E aqueles a quem anteriormente as boas novas, o Evangelho, as boas novas, a vinda de Cristo, o Salvador, foram pregadas, vou ler de novo. Entretanto, resta entrarem alguns naquele descanso, e aqueles a quem anteriormente as boas novas foram pregadas, não entraram por causa da desobediência. Jesus é anunciado desde o período veterotestamentário, mas tem muita gente que não crê. E aí, para os adeptos, os adeptos à não Bíblia, a não estudo, tá vendo? Eu não quis crer, ou eu quero crer. Lembre-se que eu só creio através da fé. E fé é um dom dado por Deus. Então, para eu crer em Deus, Deus tem que me fazer crer nele. Eu não posso crer num Deus que salva os dele se Deus não me der a fé salvífica. Eu posso ter fé humana. Fiz uma faculdade, um mestrado, um doutorado, vou ser alguém. Isso é uma fé humana, fundamentada na minha capacidade humana. Capacidade essa que Deus abençoe, porque senão nem isso eu faço. Mas a fé salvífica é monergística. Deus dá, não tem participação do homem, não é sinergística. Por isso, Deus estabelece outra vez um determinado dia, chamando hoje, ao declarar muito tempo depois, por meio de Davi, de acordo com o que fora dito antes. Se hoje vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração, não sejam rebeldes, não digo, é isso, mas eu não posso concordar. Eu já tive membros que me disseram isso. A igreja que eu frequentei sempre fez isso, o papai, a mamãe, o vovô, a vovó, e daí, meu irmão, minha irmã, a Bíblia é a palavra de Deus. Paulo passou por um conflito enorme, Paulo perseguia. Quando Deus o cega, o derruba do cavalo, muda a vida dele totalmente, inclusive o segmento secular, Paulo agora vai ser perseguido e não mais vai perseguir. Paulo agora vai ser perseguido pelos ideais que ele perseguia. Percebeu? E Deus não perguntou a Paulo se ele concordava, não fez um apeluzinho para Paulo levantar a mão, não teve irmãzinha chorando e grupo de louvor tocando e Paulo falando na frente, decidiu por Deus. Deus o chamou. E Paulo diz, citando os Salmos, Deus o escolheu antes da fundação do mundo. É o que Deus faz conosco. Isso é Bíblia, não tem nada a ver com a minha, nem com a sua denominação. Aliás, não tem nada a ver com denominação nenhuma, com ação humana, tem a ver com a palavra de Deus, inerrante. Ela pode ter erros de impressão, faltou a tinta aqui, erros no nosso idioma de português, na língua inglesa, Estados Unidos, Inglaterra e outros países, erros de inglês, mas ela não tem erro
do que Deus citou, porque Deus é inerrante, Deus não erra, e a Bíblia é toda a palavra de Deus. Ela não contém, ela é. Porque se Josué lhe tivesse dado descanso, por que Josué? Porque Josué entra na terra prometida e Caleb, Moisés não. Deus não teria falado posteriormente a respeito de outro dia. Qual é esse outro dia? Não é o dia de descanso codenominado o sábado, o Shabá, no Veterotestamentário. E sim o dia que para Deus Jesus já havia ressuscitado. Ou os irmãos acham que Deus viu o filho dele virar um neném na eternidade? Quando Deus fala lá no Gênesis, na criação, façamos o homem à nossa imagem e semelhança, Jesus já está presente, Jesus é Deus. Mas por ação poderosa, e a gente não consegue entender isso totalmente, e a ação do Espírito Santo, Jesus é gerado dentro do ventre de uma mulher chamada Maria, bem-aventurada, feliz, nunca sem pecado. Maria pecou e precisou do Filho para herdar a vida eterna. Quanta baboseira a gente fala por não querer entender a Bíblia. Defendemos mais a denominação, artigos, codinomes, manuais do que a palavra de Deus, porque não queremos mexer no nosso conforto diário, na nossa forma vivendas de ser. Cuidado, você está desobedecendo uma ordem que Deus não deu direito a você, nem sequer de questionar, quanto mais de desobedecer. Pois todo aquele que entra no descanso de Deus, também descansa das suas obras, como Deus descansou das suas. Deus descansou, Jesus Cristo descansou, porque quando ele morre e ressuscita, ele descansa da ação salvífica, da redenção, do salvamento dos eleitos. E aí vai para um descanso. Ele continua intercedendo por nós. Quem intercede não é Maria, é Jesus. Quem é o nosso advogado não é Maria, é Jesus. E eu não falo isso como uma forma de afronta a nenhum segmento, e sim porque eu, como pastor, como estudioso da Bíblia, sou obrigado e faço de coração aberto, sou obrigado a pregar a Bíblia de acordo com a fidelidade dela mesma. Deus descansou das suas obras. Quando, pastor? 7º dia após a criação. Jesus descansou. 7º dia após a criação é o Shabá, o dia de descanso do período veterotestamentário. Porém, Jesus descansou das suas obras. Quando, pastor? Redimindo os eleitos na redenção, na ressurreição. Jesus ressuscita no primeiro dia da semana, no domingo. Domingo, em latim, significa dominicius, tradução, pertencente ao Senhor. Esse domingo é pertencente ao Senhor. Em inglês significa Sunday, dia do sol. O pessoal adorava o sol antigamente e o imperador Constantino trouxe essa idolatria. Quem disse isso para você? Muito antes de Constantino. A igreja primitiva em Pedro e Paulo já faziam cultos ao domingo, inclusive com ministração da ceia do Senhor. Que, lembra, Jesus anda sobre a lei? Jesus não veio revogar a lei, mas ele faz algumas modificações. Qual é a modificação? Pesach, a lei veterotestamentária, a Páscoa foi substituída pela ceia do Senhor. Pão e vinho, não tem mais ovo, não tem ervas amargas, não tem mais carne do cordeiro. Isso é neotestamentário, não é veterotestamentário. E nem por isso o Antigo Testamento é menos importante que o Novo. Uma outra passagem que eu preciso ver com vocês. Apocalipse 1, versículo 10. Agora eu vou começar a apertar um pouquinho mais no grego. Apocalipse 1, 10. No dia do Senhor, achei-me, João é o autor humano do livro de Apocalipse, escrito e narrado para ele, e ele escreveu exilado na Ilha do Sal, um protetorado romano, italiano, portanto, na ilha de Patmos. Hoje é um país, Chipre. João está exilado ali.
Então, no dia do Senhor, qual é o dia do Senhor no Novo Testamento? Domingo. Achei-me no Espírito e ouvi por trás de mim uma voz forte como de trombeta. Ah, pastor, no dia do Senhor é o sábado, é mesmo? Vamos então, na Bíblia King James, a versão do Rei Tiago, a tradução é Lord's Day, dia do Senhor. Como nas nossas versões, Almeida Atualizada, Corrigida, Almeida Fiel, NTLH, NVI. Porém, no grego, estamos no Novo Testamento, vamos para o grego. A palavra, e no grego é o contrário, domingo, dia e não dia de domingo, está escrito Kyriake, domingo, dia do Senhor. Em grego não está escrito dia do Senhor, e sim domingo. Então, como que ficaria a tradução? No domingo, achei-me no Espírito e ouvi por trás de mim uma voz forte como de trombeta, porque a tradução desse termo, dia do Senhor, em grego, na passagem de Apocalipse 1:10, é Kyriake, imera, dia do Senhor, domingo dia. Vejamos também Marcos 16:9. Quando Jesus ressuscitou, na madrugada do primeiro dia da semana, apareceu primeiramente a Maria Madalena, de quem havia expulsado 7 demônios. Primeiro dia da semana, versão NVI, nova versão internacional. Mas eu vou usar a versão que os pentecostais na Assembleia de Deus usam e que é o maior grupo que temos no Brasil. Olha o que diz a versão deles. E Jesus, tendo ressuscitado na manhã do primeiro dia da semana, e vimos no original que o primeiro dia da semana é domingo, apareceu a tradução em grego. E aí, para quem está ouvindo talvez hoje pela primeira vez a minha mensagem, que é uma reportagem, e eu tento o máximo ser fiel ao texto sagrado. A tradução em grego, porque o Novo Testamento foi escrito em grego e o Antigo em hebraico e alguns pequenos textos em aramaico. E Jesus, tendo ressuscitado na manhã do primeiro dia, apareceu primeiramente a Maria Madalena, da qual tinha expulsado 7 demônios. Isso é o que todo o povo pentecostal da Assembleia lê. Também primeiro dia. Cadê o Shabbat, o sábado? Outra versão, Almeida Corrigida Fiel. E Jesus, tendo ressuscitado na manhã do primeiro dia da semana, apareceu primeiramente a Maria Madalena, a qual tinha expulsado 7 demônios. E agora a NTLH, nova tradução em linguagem de hoje. Jesus ressuscitou no domingo. Ah, pastor, eles foram muito afoitos no domingo. Mas, meu irmão, tente lembrar que a citação de Kyriake, imera Kyriake, dia do Senhor, é domingo em grego. Então, Jesus ressuscitou no domingo, bem cedo, e apareceu primeiro a Maria Madalena, de quem havia expulsado 7 demônios. E aí fica uma conversa enorme de que não foi no sábado, e aí messiânicos, com todo o carinho e sem criticar, mas eu estou identificando, messiânicos, adventistas, que para nós que estudamos a Bíblia não são segmento religioso, não são considerados como igrejas sérias, muito menos que agradam a Deus, porque seguem Ellen White e outros líderes humanos. Nós não seguimos Calvino, Beza, Farel, J. Parker, John Piper, Nicodemos, Ageu Magalhães. Nós seguimos a Jesus Cristo. Estes que eu citei seguem e seguiram também Jesus Cristo. Paulo disse: sede meus imitadores, assim como, do mesmo modo que eu sigo e imito a Cristo. Então temos que olhar a pessoa nesse caso específico, para não sermos mais abrangentes. Guarda o domingo? Guarda. Como diz a Bíblia? Sim. Então vou imitar ele. E aí tem um grupo messiânico que é crescente, embora em proporções numéricas muito pequenas, tentam guardar o domingo e brigam com a gente, tentam guardar o sábado. Ok. Vamos continuar aqui na exposição. Mateus 28, versículo 1. Mateus 28, versículo 1.
Depois do sábado, olha aí, meu irmão, em português, aí vai no grego, vai no original. Depois do sábado, after Saturday, depois do sábado, tendo começado o primeiro dia da semana. Qual é o primeiro dia da semana? Domingo. Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. Qual é a dúvida? Ah, foi mal traduzido. Não, vá no grego, não foi mal traduzido. Agora, você tem que ter um bom conhecimento dos segmentos apologético, hermenêutico, um bom conhecimento de grego e hebraico. Peça alguém que saiba e que esteja voltado à pesquisa original e não voltado a querer adaptar a sua denominação, o seu segmento ou o que você quer. A pregação expositiva se faz com exposição do texto, interpretando o texto. O texto interpreta o texto. A Bíblia interpreta a Bíblia. Bíblia na Bíblia. Percebe-se claramente então que uma sequência teológica ditada pelo soberano Criador dos céus e da terra. Deus dita essa sequência que vai, nós temos a impressão de crescente, porque vai sucessiva, vai sendo de ação e de acontecimentos um após o outro, dia após dia, e Deus vai cumprindo no nosso tempo o que Ele já decretou e cumpriu desde a eternidade. Desde a eternidade. Então, meus irmãos, do mesmo jeito que aconteceu na Inglaterra, do mesmo jeito que o movimento reformista acabou e hoje precisamos, e está havendo um movimento, Deus está tocando em muita gente, querendo voltar para o texto original, imitando a igreja de Atos dos Apóstolos. Então está havendo uma corrida ao movimento reformado. E aí tem gente dizendo assim, mas o movimento reformado acabou e o puritano também. Sim, meu irmão, mas quando se diz neopuritano, e eu não estou dizendo que é só essa alegação, neo no latim é novo. Ora, se eu quero viver uma vida pura, eu não consigo porque sou pecador, eu, pastor Felipe, mas eu quero não pecar. Eu vou ser chamado de puritano. E sou um novo puritano porque estou no século 21. Eu não estou imitando a forma de governo, a forma de viver, eu estou querendo imitar a igreja de Atos dos Apóstolos. Eu quero imitar Pedro e Paulo, que imitaram Cristo. E aí fazemos do domingo uma cangalha de atitudes. No domingo você não pode trabalhar de modo nenhum. Você trabalha para sustentar a família? Ore, clame. Eu trabalhava como comissário de bordo. Ganhava bué, como se diz em dialeto em Cabinda, em Quissolongo, de Ingala, lá em Angola e no Zaire. Eu ganhava muito em dólar. E aí orei para Deus me colocar no ministério. Eu já era formado, mas não exercia o pastorado. E Deus me leva para uma congregação de uma igreja que me disse, não podemos te dar salário. E eu vibrei, pulei de alegria, porque o que eu queria é pregar a palavra, se bem que o salário pastoral é bíblico. E o pastor tem que viver exclusivamente para a pregação da palavra. E não ficar criando congregação uma atrás da outra e o dinheiro sendo canalizado para outras coisas. O dinheiro é para a ação crescente do Evangelho e o sustento pastoral exclusivo. O pastor não pode ter outro trabalho. Então, se você trabalha, ore para Deus te tirar. Eu orava e Deus me tira. E para me testar, não para eu ver o que Deus queria, sim para Deus fazer eu ver o que eu queria, eu poderia dizer, não, sem salário eu não vou não. E eu fui. E foi ótimo. A minha primeira igreja, ótimo. Meu irmão, minha irmã, desculpa o exemplo pessoal, mas eu não conheço outro exemplo, embora devam ter e tem pessoas que fizeram muito melhor do que o que eu faço. Eu me considero o último da fila, mas eu não posso defender fazermos outras coisas no domingo. Como podemos de manhã estar num culto e à tarde vemos jogo de futebol, mas qual é o problema? O domingo é do Senhor, não terá futebol no céu, não terá recreação no céu, na vida eterna, no porvir, no período que está para vir. Deus separou um dia para Ele. Eu descanso a parte física, eu não trabalho porque Deus o santificou. Então, se você trabalha, ore para que Deus mude você de emprego. Poderá ser que você, para teste seu, vá para um emprego ganhando ainda menos. Que seja, mas você não vai estar em pecado. Eu quero me deter nos pecados mais comuns.
Se faz tudo no domingo. Ah, eu não vou cozinhar no domingo. Olha, porque isso não confunda. Ah, mas Jesus disse, se caiu o boi, se houver necessidade, você vai. Você está pregando e um filho seu, uma filha sua, ou alguém passou mal, você não vai largar o púlpito não da pregação, mas pessoas da igreja vão pegar a pessoa que se machucou, vão levar no hospital, vão ficar com ela, vão socorrer, vai ser operado no domingo. Não faça de ações de excetuação uma regra. Viva a palavra de Deus. Então o domingo é para o Senhor. Próximo domingo, quando eu vou fazer a segunda parte, eu vou apenas trabalhar com textos bíblicos sempre, indo ao original, mas trabalhando em cima de refutações. O que os adventistas, o que os messiânicos e grupos, outros que eu nem conheço, defendem como guarda do sábado. Jesus de fato ressuscitou. Isso é inquestionável e é comprovado cientificamente e biblicamente. E ressuscitou no primeiro dia da semana, domingo. E a Bíblia já fala disso desde os primórdios. Porque quando Jesus criou todo o firmamento, façamos o homem, os céus, terra, os anjos, o próprio diabo, antes dele cair, Jesus já existia, Jesus é eterno. Ele não teve um início e um fim. E aí, não estamos pesquisando direito a Bíblia, não estamos tendo horas de leitura, de oração. Aqueles que gostam de ver o jogo. Um jogo normal sem prorrogação é 1h30. 1h30 de jogo. Você fica 1h30 sentado lendo a palavra de Deus, mas eu não consigo, você não tem nem prazer para isso. E aí vai à Inglaterra hoje, templos fechando, vai na Europa. Corra de Portugal à União Soviética, as igrejas estão fechando, virando prostíbulos. Não há mais profundidade bíblica. Os reformadores hoje, se entrassem em Genebra, iam sair correndo. Lutero ia ter um ataque, Calvino ia passar mal, Knox ia ficar maluco, Beza e Farel iam ficar desnorteados. E tantos outros. Tudo que fizeram foi jogado pelo lixo, porque começa com a mutilação de um mandamento e outro. Por isso que a mutilação do dia do Senhor, do quarto mandamento, não pode ocorrer. Eu tenho que obedecer todo o decálogo, ou seja, procurar obedecer. E isso eu não estou falando com relação à salvação, porque é impossível eu obedecer toda a lei. Por isso que vem a graça. Mas quando a graça vem sobre a minha vida, eu me esforço para obedecer as ordenanças de Deus. E ordenanças são para ser cumpridas. Deus te abençoe. Deus faça você entender melhor a palavra dele. Próximo domingo faremos juntos a segunda parte e final. Isso é um assunto que leva aí 1 dia, 2, 3. Mas eu estou resumindo porque não temos todo esse tempo. Então, domingo que vem, faremos a segunda parte. Eu vou refutar os argumentos maiores e que parecem ser mais contundentes, pairando aí no mercado, nas igrejas, com a Bíblia. E a Bíblia tem sempre razão. Pai querido, obrigado, Senhor, pela exposição da Tua palavra. Muda-nos, Senhor. Corrige-nos. Ajuda-nos a guardarmos o dia de descanso. Hoje, o domingo, o dia que Teu Filho, Jesus Cristo, nosso Salvador, ressuscita. O dia em que a igreja primitiva, com Paulo, com Pedro, já faziam cultos no domingo. Ajuda-nos, Senhor. Nesse dia vivemos para Ti exclusivamente, mas ajuda-nos também nos demais dias da semana, quando trabalhamos secularmente, fazemos outras coisas, também vivemos de forma ordeira, cumprindo a Tua palavra. E isso para a honra e glória do Teu nome. Por Jesus Cristo, Teu único Filho, nosso único e eterno Salvador, um único caminho para a vida eterna. Em nome dele, amém.